Para você que nos acompanha em todo o território nacional, seja muito bem-vindo ao nosso mundo. Hoje nós vamos tocar no fundo do seu coração. O assunto do programa de hoje, na verdade, é o tema da campanha do Sagrado Coração de Jesus, da nossa obra Evangelizar é Preciso. Nós vamos falar do perdão. Nem preciso dizer que esse tema é primordial para a vivência do nosso dia a dia. Me acompanha aqui nos estúdios para falar desse tema uma profissional fantástica, ela que é psicóloga, que nos ajudará a desvendar as emoções e pensamentos que estão ligados ao ato do perdão. Ela é a doutora Eloá Andreassa. Seja muito bem-vindo, doutora, obrigado por estar aqui conosco. E toda a ternura de espiritualidade você vai acompanhar nas palavras da irmã Patrícia Souza, ela que é religiosa e que gentilmente aceitou aí o nosso convite para o bate-papo de hoje. Mas antes da gente começar aí o nosso bate-papo, eu quero falar um pouquinho da campanha. Veja esse pequeno material. Atendi ao apelo de Deus para evangelizar. Decidi colaborar com a obra e espalhar esta chama de amor. A campanha do Sagrado Coração de Jesus é um momento de oração e doação. Teve início em 2010 e, desde então, corações foram unidos em ações evangelizadoras. As contribuições estão auxiliando a obra Evangelizar é Preciso a chegar mais longe. Entre em nosso site padrereginaldomanzotti.org.br/campanha Sagrado Coração de Jesus 2014 e veja como participar deste momento único. Se você ainda não está participando da campanha do Sagrado Coração, participe, dá um tempo aí e você pode contribuir com essa ação que estará ajudando na compra de equipamentos para melhorar as estruturas da rádio e também da TV Evangelizar em nível nacional e América Latina. Agora eu quero saber das minhas convidadas o seguinte: qual a importância do perdão nas nossas relações pessoais? E aí, doutora Eloá? Bem, o perdão, ele é importante porque senão as relações, principalmente se a mágoa, a ofensa foi feita dentro de uma família, por exemplo. Então, como que vai ser conviver com as mesmas pessoas, né? Um pai, um filho, um irmão, uma esposa, um marido. Como vai ser permanecer com uma mágoa, um dano que foi causado e se aquilo não for resolvido, essa família vai ficar presa ao passado e o seu relacionamento vai ficar ruim. É, né? E a pessoa vai se adoecendo, não vai não? Com certeza. Então, no nível das relações, elas ficam distanciadas, frias, às vezes rancorosas, né? E no nível pessoal, a falta do perdão pode ocasionar doenças, bloqueios na pessoa, né, que não perdoou, que não consegue perdoar. Nós vamos explicar mais detalhadamente sobre isso. Mas essa pessoa vai ficar com a sua criatividade, com as suas potencialidades, com os seus sentimentos positivos bloqueados, enquanto essa situação não for resolvida. E que dirá também para a pessoa que causou a ofensa, porque ela também cometeu um erro. E se ela não assumir a sua parte, a sua responsabilidade, ela também não vai evoluir, não vai crescer. Muito bem. Irmã Patrícia, e quando a pessoa, principalmente os cristãos, né, ele não pede o perdão, como é que na questão espiritual, isso, principalmente na questão da Igreja Católica, como é que a gente enxerga isso? A pessoa que não consegue pedir perdão. Então, esse é um passo importante na vida de cada ser humano, de cada pessoa. E primeiro que a pessoa, para pedir perdão, ela precisa se dar conta de que fez algo que não estava de acordo com o ensinamento do Evangelho. E para isso, Jesus ele já dá uma dica importante. Ele diz: se você está indo até o altar fazer uma oferta e se dá conta de que ofendeu o seu irmão,
volte, reconcilie-se com ele e depois retorne para fazer a oferta. Então, esse é um passo que a pessoa precisa primeiro dar-se conta e depois ter a ação concreta de se reconciliar e de voltar também o seu coração para Deus, porque essa é uma relação mútua. É para Deus e para o irmão e para Deus. Então, é uma troca que ela precisa acontecer em todos os níveis, né? E em todas as relações que a pessoa vai construindo ao longo da sua vida. 77 vezes 7. Exatamente. Não é? Ou seja, não é só a conta matemática, porque essa foi uma pegadinha bem interessante, né? Pedro achou que estava perdoando demais, ele estava fazendo além do que precisava e Jesus ele dá uma dura nele, né? Você acha que está fazendo muito? Então multiplica 7 por 77 vezes, ou seja, perdoe sempre. Né? Não só a conta, porque aí senão a gente vai pondo no caderninho, né? Menos uma. Mas tantas vezes quanto forem necessário, né? Porque a nossa ofensa ou nos sentir ofendidos, nós não temos uma regra, mas isso vai sendo ao decorrer das nossas relações que vão acontecendo e vão sendo precisas ser feita essa troca mútua. É isso aí mesmo. Agora vem uma pergunta aqui já, porque o programa está gostoso. Quando há uma transgressão, como que devemos agir com o transgressor? Pensando aí no exemplo de Cristo. Eloá. Sim, o transgressor, ele precisa assumir a sua responsabilidade no que ele fez. E a pessoa que sofreu com aquilo, ela contribui expressando para ele quanto aquilo causou de mágoa, para que ele possa compreender, sair do universo dele e perceber o que causou na outra pessoa. Quando ele realmente compreende que ele causou um dano, aí ele pode passar para a etapa seguinte, que é do arrependimento. Ele compreender e daí querer reparar. O pedir perdão, ele tem uma armadilha no pedir perdão. Porque às vezes a pessoa pede perdão para aliviar a consciência dela, mas ela não está de fato arrependida. Não esquece do ódio. Totalmente arrependida. Ainda continua com o ódio, é isso? O ódio, ele é mais produzido pela pessoa que às vezes que recebeu a mágoa. A pessoa que foi magoada é que acaba sentindo esse ódio. Às vezes o ofensor, ele acha que ele está certo, ele atropela alguém, às vezes não necessariamente no intuito de atropelar, mas ele acha que a verdade dele está acima do outro. Então ele magoa. Claro que tem situações que ele sabe que ele errou, por exemplo, numa família, um caso de infidelidade. Ele sabe que ele está transgredindo, que ele vai machucar. Então ele precisa assumir isso, de que o outro não é responsável pelo que ele fez, mas ele assumir, se arrepender verdadeiramente e não pedir um perdão para se aliviar. Então tá, pedi perdão, agora estou aliviado, pronto, acabou meu mal-estar. Entendi. Olhando para o lado de Cristo assim, né, ele com aquela compaixão, eu acho que é dessa forma que quando você é agredido também, e da mesma forma quem agrediu e quem foi agredido, deve ter esse olhar de compaixão, não tem não, irmã? Ele é um processo que ele precisa acontecer. Porque a gente sabe que no decorrer da nossa vida, ora nós precisamos pedir perdão e ora nós precisamos dar o perdão. E tem uma passagem bíblica que é muito conhecida, que é da mulher que foi levada lá para ser apedrejada e Jesus pergunta, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem, né? E começa a dizer, e enfatiza ainda, começando pelos mais velhos, foram largando as pedras e foram voltando. E Jesus pergunta para a mulher, ninguém te condenou? Então, todos foram embora, ninguém condenou. Mas Jesus dá uma ordem a ela, vá e não peques mais. Ou seja, a pessoa também precisa reconhecer o mal que fez e mudar. Porque senão fica um perdoar por mera convenção. Você pediu perdão, eu te perdoo,
mas não muda. Então, essa caridade que nós precisamos ter em acolher o perdão, em dar o perdão, mas esse dar o perdão ou pedir o perdão precisa provocar uma mudança em mim, ou uma mudança em quem pede o perdão, né? Porque senão não há transformação. E nós sabemos que, ao longo da nossa vida, é um processo que nós vamos procurando nos aproximar mais dos exemplos de Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus se aproximou daqueles que ninguém se aproximava, procurou os mais excluídos, mas provocava uma mudança ali onde ele estava. Muito bem. Quando a gente começa a julgar as pessoas, ou pré-julgar as pessoas, isso também acaba indo lá naquela questão de ter dificuldade por já julgar a pessoa, de pedir perdão, não é não, doutora Eloá? Sim, com certeza, porque aquele que julga, ele se coloca numa condição superior ao outro. Então, a partir dele, ele diz, você está errado. E isso não vai agregar um valor naquele relacionamento, né? O julgamento, na verdade, não é útil em nenhuma situação, né? Só em casos de justiça, que daí vai ter que ter um juiz que vai dizer, né, porque houve um dano daí maior. Agora, nas relações pessoais, o julgamento não agrega. Ele distancia as pessoas, na verdade. Distancia, né? Uhum. Tá aí, né? Como é que é incrível. Como só de falar sobre o perdão, o nosso coração já vai ficando mais leve, não é verdade? Se você está sentindo isso também, conte nossa fanpage, facebook.com/TV Evangelizar. Daí a sua sugestão, né? E não deixe também de se tornar aqui um associado, né? E assim poderemos continuar levando até vocês as boas notícias. Aproveite o nosso intervalo, ligue para cá, 0 operadora 41 8401 0909, dígito 1. Eu vou fazer aquele intervalinho, mas a gente já volta. Estamos de volta com o nosso programa, o Nosso Mundo, o Seu Mundo. E hoje o assunto é referente às nossas relações interpessoais. Você sabe perdoar? Mas perdoar de verdade, sem guardar mágoas ou ressentimentos? Se não sabe, hoje nós temos duas pessoas que vão ajudar você a acalmar o seu coração. Vamos falar mais sobre o perdão com a doutora Eloá Andreassa, ela que é psicóloga, que vem ajudando muitas pessoas a encontrar aí o seu equilíbrio. Conversa comigo também a irmã Patrícia, ela que vem da cidade de Irani, Santa Catarina, que nos acompanha aí através das antenas parabólicas, com toda a sua espiritualidade, delicadeza em entender o ser humano. Para começar esse nosso segundo bloco, a nossa equipe de jornalismo preparou aí um material que fala do perdão na prática. Assista aí. A tradição popular classifica o perdão como um verdadeiro dom de Deus. Perdoar é abrir-se para esquecer o ressentimento por um ato que tenha nos prejudicado, nos magoado. Mas será que é possível perdoar tudo? É possível. Se você confia em Deus, primeiro Ele nos perdoa e nós temos por obrigação perdoar os outros. Depende, a gente perdoa tudo, né? Perdoa uma vez, né? Aí a segunda a gente fica meio assim, para não perdoar de volta, né? Como já aconteceu comigo. Eu acho que sim, né? Porque senão você não vive tranquila. Se perdoando te faz bem, se sente leve. Então... Mas é uma tarefa fácil? Não, fácil não é, mas com o tempo você consegue. O desafio de conseguir perdoar. Foi esta a tarefa propagada por João Paulo II em seu pontificado, e ele provou isto com o próprio testemunho. Em 13 de maio de 1981, na Praça São Pedro, no Vaticano, o Santo Padre foi alvo de um ataque. O terrorista que disparou 4 tiros contra o Papa foi logo preso e dominado, mas chamou a atenção de todo o mundo para o acontecimento. Depois de se recuperar dos ferimentos, João Paulo II perdoou o seu agressor, que foi condenado à prisão perpétua na Itália.
Em um exemplo de como viver o perdão, o pontífice foi até a prisão para visitar o agressor e ainda convenceu o presidente da Itália a libertá-lo. Diante de exemplos de misericórdia como este do Papa, nos resta a pergunta: será que ainda existem coisas que não merecem o nosso perdão? E agora? Acho que perdoar até nas situações mais críticas é possível, hein? O que vocês acham, hein, doutor Eloá? Você mencionou algo fundamental, que é o coração. Porque o perdão, ele não vem de uma vontade, de uma lógica, não vem da cabeça. O perdão verdadeiro vem do coração. E só quando o coração se aquieta é que ele acontece. Por isso é difícil. Uma das pessoas ali falou quanto é difícil, porque realmente curar a ferida é um trabalho árduo, porque a pessoa vai ter que enfrentar a mágoa, o ressentimento, a raiva, o desejo de vingança, todos aqueles sentimentos pesados, difíceis de tomar contato com eles, mas quando ela realmente se libertar de tudo aquilo, o coração se aquieta. E quando ele se aquieta, a pessoa percebe que ela perdoou, que aquilo ficou no esquecimento já. Entendi. Que não é mais importante, que já não ocupa toda a atenção da pessoa, né? Então, é pelo coração que se perdoa. Pelo coração que se perdoa. Irmã, vem uma pergunta aqui, o seguinte, ó. Qual é o maior mal quando existe pensamentos de vingança? Sempre que nós pensamos em vingança, é porque ainda não conseguimos perdoar. E sempre fica aquela perguntinha martelando na nossa cabeça. O que eu posso fazer a mais para a pessoa poder pagar aquilo que fez para mim? Mas a pessoa precisa sentir na pele. Mas a pessoa... Isso tudo faz com que eu deixe também de viver um pouco a minha vida. E passe a viver em função desse ocorrido e que não é o mais interessante. Agora, o que a gente pode ir fazendo no decorrer dos dias é contando com a graça de Deus. Porque, às vezes, só com as nossas forças ou só com a vontade humana, nós não conseguimos. Porque a mágoa, o ressentimento é humano, todos nós sentimos. E alguns nós conseguimos perdoar mais fácil, nos reconciliar mais fácil, outros é mais difícil. E por isso nós temos na nossa igreja toda essa atenção especial. Temos um sacramento para isso, que chamamos reconciliação, a confissão. Né? Então, é justamente para que eu possa pedir e dar o perdão. E para que a gente não fique só nesse sentido, toma lá, dá cá. Né? Fez isso, leva aquilo. Uma mão dá, a outra toma. Né? Então, assim, esses sentimentos não são evangélicos, porque aí nós passamos a fazer uma guerra com as pessoas que nós convivemos. Se esse sentimento não é de Deus, de onde vem, então, esse sentimento de vingança, doutor Eloá? De onde surge isso? É bem da nossa humanidade, mas de uma humanidade ferida. Então, quando a irmã falou da atitude da outra pessoa, eu creio que quando o ofensor tenta reparar, isso contribui para que a pessoa ofendida saia desse sentimento de vingança, porque é uma sensação de injustiça que provoca isso. A pessoa diz, meu Deus, ele me ofendeu, ele fez tudo aquilo, às vezes de uma gravidade enorme. E tudo bem para ele, não está acontecendo, ele não reconhece. Não. Então, quando há esse reconhecimento e principalmente uma ação de reparação, esse sentimento da pessoa ofendida tende a diminuir. Claro, não é assim com todo mundo, mas então isso é justamente o que ela precisa tratar daí. Por que isso está vindo, de onde, para ela se liberar disso, curar essa ferida, que daí esse sentimento vai passar. Tudo bem. Irmã, chega uma outra pergunta aqui. O programa está gostoso, as pessoas fazem pergunta mesmo. Qual é o benefício de praticar o perdão? Então, é a vida plena.
Porque quando nós conseguimos perdoar, nós vivemos com mais tranquilidade. Né? Então, assim, não mais tranquilidade num mar de rosas, né? Mas a gente vai percebendo a vida de outra maneira. Percebendo também as coisas boas que acontecem na nossa vida. Porque, normalmente, quando estamos magoados, chateados, nós só percebemos isso. Porque eu tropecei, porque eu perdi o ônibus, porque não deu certo, porque eu fui mal na prova. Se eu estou mais tranquila, eu consigo perceber que eu ganhei um bom dia, porque eu tive ajuda numa atividade que eu estava fazendo. Eu mudo o foco do meu olhar. E assim eu percebo a graça de Deus agindo na minha vida. Senão eu fico sempre dizendo, mas eu vou na igreja e olha o que acontece comigo. Mas eu vou na igreja e tenho força para superar a dificuldade que se apresenta. Então, percebe como que a mesma situação depende do olhar que eu coloco e depende também da relação que eu estabeleço com Deus. Ou de gratidão ou de revolta. Ou de ajuda ou de injustiça. Então, assim, se nós conseguimos perdoar, dar o perdão, nós também vamos sentindo essa graça de Deus agindo na nossa vida. Olha aí, ó. Bom assim, né, doutora Eloá? Agora me conta uma coisa aqui. Uma pergunta que chega aqui nos meus ouvidos é o seguinte. Quem que perdoa mais? O homem ou a mulher? Tem essa conta assim? Existe isso? Existe um estudo sobre isso, não? Não necessariamente um estudo, mas depende das características pessoais, independente de homem ou mulher. Tem pessoas que têm uma facilidade maior de se liberar das mágoas e outras demoram mais. Então, a gente vê assim uma leve tendência de que as mulheres demoram um pouco mais para se liberar da mágoa. Sim. Talvez pela característica de emocionalidade que nós temos. Então, a mulher, quando ela é magoada, vai fundo, né, nessa mágoa. Os homens são mais lógicos, então eles dão um outro significado. Então, o homem ou ele perdoa ou ele não perdoa. Ele tende a não ficar sofrendo tanto em cima daquilo. E as mulheres, por essa característica de maior emoção, mais emoção à flor da pele, ela fica muito mais envolvida com a ofensa que foi feita a ela. Entendi. Muito bem. O tema perdão é o tema da nossa campanha do Sagrado Coração. Veja mais aí as nossas informações. Uma chance de restauração, uma possibilidade de conversão, uma luz para a redenção. Estamos em plena campanha do Sagrado Coração de Jesus 2014, O Amor Perdoa. A campanha está dividida em 3 etapas e tem 3 adesivos que você receberá em março, abril e maio e deverá colar em seu marcador de páginas. O Amor Perdoa. Seja um evangelizador e contribua para a expansão desta obra. Ligue e torne-se um associado. 041 84010909, dígito 1. E se você ainda não é associado, pega o telefone e ligue para nós aqui, ó. 0 operadora 41 84010909, dígito 1, e faça parte dessa obra. Essa conversa levou o meu espírito e aposto que você aí de casa sentiu mesmo, não é verdade? Eu queria agradecer aí a presença das nossas convidadas e quero ouvir aí as suas considerações finais. Tudo que é bom, doutora Eloá, acaba rápido, viu? Mas antes da senhora dar a sua consideração final, vem uma pergunta aqui para mim o seguinte: o perdão é o responsável por tornar nossas relações duradouras? Com certeza ele contribui muito, porque nós sempre magoamos pessoas, somos magoados pelas pessoas mais próximas, às vezes até sem querer, sem que seja uma grande ofensa, às vezes por uma compreensão equivocada. Então, o perdão, ele vem a tornar uma relação mais profunda e mais duradoura. Sim, com certeza. Com certeza. Irmã, perdoar a gente sabe que não é fácil, mas é como você estava dizendo, a igreja nos ensina. Jesus nos ensina a maneira, né? Mas dá uma dicasinha aí, sei que é uma religiosa, como é que as pessoas de casa podem, de fato, ir treinando o perdão?
Então, uma das orações que nós mais rezamos, ela nos dá essa dica, que é a oração do Pai Nosso. Pedimos o perdão a Deus e dizemos, perdoa assim como nós perdoamos. Então, nessa relação com a graça de Deus, nós vamos dando os passos que são importantes na nossa vida. Sozinhos nós não conseguimos, mas com a graça de Deus, tudo é possível. É verdade, olha só. E antes da gente encerrar, eu convido todos a rezarem a oração do perdão junto comigo. Vamos lá? Presta atenção aí, ó. Oração do perdão. Senhor, quero sobre mim o teu perdão. Aceito esse bálsamo que cura. Quero esse bálsamo que vai cicatrizar minhas feridas. Senhor, com tua graça quero perdoar. Perdoa aqueles que me feriram. Senhor, porque me amaste primeiro, eu posso perdoar. Hoje, Senhor, quero me libertar das mágoas. Hoje, Senhor, quero buscar a felicidade. Quero, preciso e com tua graça, Senhor, conseguirei. Amém. Eu deixo aqui o meu abraço, prometendo voltar num próximo programa aqui na TV Evangelizar. Tchau e até lá.